O verdadeiro sentido da ceia, eu acredito que os nossos antepassados já conheciam melhor do que a gente. Eu acho que os teólogos, algumas pessoas até mal intencionadas, só confundiram o povo. E uma das coisas que o povo tem que fazer é recorrer às Escrituras para compreender isso. O irmão citou o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios. É um texto tão claro, tão explícito, explica como se deve ser feito a Santa Ceia. Primeiro, a palavra Santa Ceia não existe nas Escrituras, ela é uma invenção do homem. É o dedo do homem nas Escrituras, e dá errado. Cristo, quando ele se reuniu antes de ser crucificado, que ele realizou aquela ceia, a mesa cheia de comida, farta de comida, comendo com os apóstolos. E as Escrituras dizem que ele comendo, depois de cear, depois de ter comido, ele olhou para cima da mesa e tinha um pedaço de pão. Ele pegou o pão e o partiu falando, este é o meu corpo que vai ser partido por vós. E em cima da mesa tinha vinho também. Ele pegou o cálice do vinho e tomou. E este é o meu sangue que é derramado por vós. Eles se reuniam para partir o pão, para comer. A verdadeira ceia, inclusive nós participamos dela, que a hora que chegamos estava muito abençoada, feito pelas mãos da nossa irmã Dagmar, né? O nosso irmão Maurício. A verdadeira ceia, a que diz as Escrituras, aquela que está ali na Bíblia, é uma mesa composta de comida e bebida, oferecida para todos os irmãos que queiram participar dela. E participar em comunhão, em amor e em liberdade. Ao contrário do que tem se praticado nas religiões e nas denominações, que nada mais é, eu considero assim como se fosse uma dieta gospel, né? Gospel é legal. Eu acho que, parece mais uma dieta gospel, porque a Bíblia diz que quem tem fome come em casa, e não se deve se embriagar, aquele cálicezinho de suco de uva, aquele pedacinho de pão, aquela migalha. Aquilo lá não representa e nunca representou a ceia do Senhor. Ao contrário, aquilo lá foi uma idealizada por Constantino, que de uma forma até meio satânica, diabólica, para poder afastar do sentido da comunhão, que a ceia é comunhão, é você receber as pessoas, cear com ela nas mesas, conversar, beber, falar de Jesus, falar da palavra, falar da vida, falar dos seus sonhos, dos seus projetos, aconselhar, ouvir, compreender. É ali na mesa que acontece tudo isso. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele estava falando como deveria, o que estava acontecendo na ceia, ele não estava com um pedacinho de pão. Imagina assim o apóstolo Paulo com um pedacinho de pão e um pedacinho de suco e falando, irmãos, assim como eu recebi do Senhor, eu quero transmitir para vocês. Pega o pãozinho aí, pega o cálice agora, pera aí, vamos cantar 3 hinos da harpa aí, irmãos. Não, o apóstolo Paulo não tinha nenhum pão na mão, ele não tinha nenhum suco na mão. Ele ficou sabendo que na hora da ceia, que todo mundo falava assim, olha, ô irmão Maurício, vai ter uma ceia, ela vai, eu vou levar um peru. Ô irmão, a benção, você consegue trazer? Eu consigo sim. Outro irmão falou, olha, eu posso levar o pãozinho. Outro falou, eu posso levar um suco. Outro, eu posso levar um queijo de Minas. Bom, hein, queijinho de Minas. Queijinho de Minas é bom. Teve aqui. Tem mineiro aí? Tem mineiro. Mineiro é gente boa, hein? É gente boa. E aí, o apóstolo Paulo estava falando que naquela mesa, onde tinha pessoas com maiores condições, que levavam coisas melhores, eles não deveriam excluir os que não tinham condições. E era o que estava acontecendo ali, irmão Maurício. O cara levava lá uma picanha, e ele falava assim para os filhos, olha, só nós vamos comer aquela picanha, então vamos chegar mais cedo, sentar lá no cantinho, e lá nós comemos a picanha. Se vir aparecer qualquer um do outro que nós não conhecemos, não ajudou nem nada, não vai participar. E eles estavam excluindo, fazendo acepções de pessoas. Você está entendendo? Aí o apóstolo Paulo escreve aquela carta corrigindo esse ato condenável pelo Senhor. Por quê? Porque estava tendo acepção de pessoas, estava tendo orgia. A pessoa falava assim, opa, hoje tem ceia lá. Vamos lá para encher a cara? O cara ia para encher a cara. Eles saíam tudo colado. O próprio texto fala que eles ficavam bêbados ali.
Aí o sistema religioso, ele para ocultar ou para abafar essa verdade que está nas escrituras, ele Constantino inventa lá o tal do cálicezinho. E no sistema católico também, eles fazem a hóstia, só o prosélito lá come a hóstia, mas só o padre toma o vinho. No sistema dos gospel, dos crentes, eles pegam um pedacinho de pão e pegam um suco de uva e põe no cálicezinho e distribui aqui. Eles fazem todo um ritual, uma coisa mística, sabe? Uma coisa... A ceia que se comemora nas religiões, nas instituições, acaba se tornando uma coisa pagã. Tem denominações onde o pastor, ele não pode ser servido por um diácono. Ele tem que se servir. Só o líder serve o líder. Não, e aí pra você ver onde vai mais a banalidade, pra você ver como que vai criando exclusões, onde vai criando uma coisa que era pra ser uma coisa de comunhão, uma mesa com comida e comunhão, vai se tornando uma coisa satânica, diabólica, com o dedo do diabo. Sabe uma Santa Ceia com o pão que o diabo amassou? É essa daí. A do sistema religioso é isso. Santa Ceia com o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque você só pode participar se você for membro daquela denominação. Você só pode participar se você tiver a carteirinha daquela denominação. Acepção de pessoas. E Paulo condenando. E Paulo descendo a madeira, isso aí. E, ó, outra estratégia de marketing. Nesse dia, as denominações aproveitam para tirar a maior bufunfa do povo. Aí eles falam que a oferta não sei do que e tal. Você vê que aquilo que era para ter sido uma coisa de comunhão, acaba se tornando um mercado para lobo, para salteadores, um mercado para nego corrupto. E tem outra coisa, o cara tem que ter a carteirinha, tem que ser batizado, ele tem que ser dizimista, você está entendendo? E ele só pode participar da ceia se ele passar pelo crivo da denominação.